Recentemente eu fiz uma postagem falando sobre perdão, onde eu dizia que perdoar tudo não significa suportar tudo. Perdoar e suportar são coisas diferentes. E aí eu aproveitei para estabelecer um diálogo com algumas pessoas nos stories, coloquei algumas perguntas, abri espaço para as pessoas compartilharem coisas que já haviam perdoado, coisas que não conseguiam perdoar de jeito nenhum, e na percepção de cada um o que era perdão. E aí, entre tantas respostas, eu me propus aí a fazer um vídeo falando um pouquinho sobre como que a gente na psicologia, e a ciência de um modo geral vem estudando o tema perdão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, sobre perdão, numa perspectiva mais científica, no olhar da psicologia e etc., é que quando a gente fala de ciência, a gente é muito mais movido por perguntas do que necessariamente por respostas, Então a gente está o tempo todo formulando hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas, negadas, E aí a gente vai trabalhando até encontrar aí uma resposta temporariamente viável, temporariamente satisfatória, já que as coisas na ciência elas estão sempre avançando, E nada é definitivo. A gente está sempre caminhando, E buscando novas resoluções, novas respostas, novas soluções, e com a psicologia não é diferente, com o tema perdão também não é diferente. Mas esse tema perdão, ele encontra aí alguns entraves extras, em termos de verificações científicas, em termos de testagem, em termos de respostas que a gente consiga encontrar através aí de alguns estudos. Então, a primeira grande dificuldade é conceituar o que é perdão. Como que eu estudo o perdão? Como que eu testo o perdão? Se eu não tenho uma definição, uma conceituação clara sobre o que é perdão, Então, esse é o principal ponto. As pesquisas que a gente tem hoje, estudos que se propõem aí a verificar essa temática do perdão, já esbarram nessa primeira dificuldade. Porque alguns pesquisadores vão atuar aí, e pesquisar o perdão sob um viés intrapessoal, ou seja, como o perdão como sendo algo que acontece internamente no indivíduo, que é algo entre ele e ele mesmo, Agora, outros autores vão encarar aí e estudar o perdão sob uma perspectiva interpessoal, como sendo algo que se dá na relação com o outro, não é apenas algo interno, que se desenvolve dentro do indivíduo, e sim algo que se dá na relação com o outro de fato, Enquanto essas duas perspectivas já seriam suficientemente conflitantes, a gente tem ainda outras questões que também se diferenciam nessa forma de encarar o perdão por esse viés mais científico, Que é o seguinte: alguns autores vão defender que o perdão é simplesmente a ausência de sentimentos e pensamentos negativos relacionados à vingança. Enquanto outros autores vão trazer o perdão não só como a ausência de pensamentos e sentimentos negativos, mas também como a presença de pensamentos ou sentimentos positivos em relação à pessoa que ofendeu. Então, percebe que aí a gente também tem distinções importantes, Então, o que a gente pode dizer hoje é que o único consenso que existe entre esses autores, entre essa forma de encarar o perdão hoje por esse viés científico, é a questão de que o perdão não envolve necessariamente a reaproximação. Então, essa é o ponto em que esses autores, essas pesquisas, esses estudos realmente se encontram e entram em um consenso, apesar das diferenças conceituais e etc, Então, entende-se hoje, basicamente, que perdoar não necessariamente quer dizer que haverá uma reaproximação entre a parte ofendida
e o ofensor. Um outro ponto interessante é que o perdão, né, muitas vezes ele vai ser encarado, né, ele vai ser perpassado para que ele seja possível, para que ele seja viável. Precisa haver aí um fator decisional, ou seja, a parte ofendida, ela vai precisar decidir perdoar. É uma escolha, é uma decisão que o indivíduo toma de perdoar ou não, né? E aí, às vezes a gente sabe que na prática isso nem sempre é tão óbvio, né? Às vezes esse perdão ele vai acontecendo ali sem que esse indivíduo necessariamente esteja conscientemente implicado, né, em perdoar necessariamente, né? Enquanto em outros casos o indivíduo até diz que quer perdoar, mas o perdão não está ainda acontecendo, ele ainda não se sente confortável com aquilo. Então, na prática, né, a teoria é outra, mas teoricamente, né, o que precisaria haver aí para que esse perdão ocorra, em primeiro lugar, é um fator de decisão, é um fator de escolha. Eu escolho, eu decido perdoar. Sem essa decisão, sem essa escolha, o perdão seria inviável, né? E estaria impossibilitado, tá? Então, basicamente, né, entre divergências e consensos, o que a gente entende hoje é que existe ali por parte do indivíduo que foi ofendido, né, da parte prejudicada, uma decisão que promove uma mudança cognitiva e emocional em relação à parte que o ofendeu. Então, essa pessoa decide perdoar e a partir disso ela começa ali a se engajar em alguns comportamentos, né, em algumas mudanças que propiciam que ela tenha uma mudança nos pensamentos dela em relação àquela situação em que ela foi magoada, em que ela foi ferida, e também das emoções, consequentemente, né? Já que ela mudou a sua forma de encarar, a sua forma de interpretar e de perceber aquela situação intencionalmente, ela começa também ali a vivenciar uma mudança emocional. E aí, essa mudança emocional, gente, eu já falei isso várias vezes aqui, né, que às vezes a gente decide fazer alguma coisa, a gente modifica o nosso pensamento, a gente até entende racionalmente o que a gente está buscando, mas emocionalmente a gente ainda não se sente pronto, a gente ainda não se sente preparado, né? Então, às vezes, por que isso acontece? Basicamente, e eu já expliquei isso aqui em outros momentos, em alguns textos no Instagram, falando que as nossas emoções, né, o sistema que regula as nossas emoções, as nossas memórias afetivas e etc., elas são muito mais arraigadas, né? Muitas vezes elas envolvem ali um sistema no nosso cérebro que é muito mais primitivo do que a parte cognitiva. Então, muitas vezes a gente entende racionalmente, mas a emoção não acompanha, né? Então, para que essa emoção se torne congruente com o meu pensamento, né? Com a minha decisão em perdoar, pode ser que leve um pouco mais de tempo. Então, às vezes, a compreensão cognitiva, ela vai acontecer primeiro e a emoção, ela vai estar ali em processo, né? A gente vai estar processando essa informação a nível emocional até que a gente se sinta, né, de fato coerente, congruente com essa decisão de perdoar, tá? Então, basicamente, essa decisão de perdoar a pessoa entender que sim, ela foi prejudicada, que sim, ela sofreu algum dano, ela se feriu, ela se machucou, se magoou, ela entender a responsabilidade que o outro teve em feri-la de alguma forma, né, e dar a devida responsabilidade a esse indivíduo, porém, ela escolhe, né, também, e entra num fator de autorresponsabilidade por abrir mão daquela dívida, digamos assim, né, que o outro teria com ela. Ela deixa de querer cobrar que aquele outro pague de alguma forma, ela deixa de querer, por exemplo,
se vingar, né? Ou ter qualquer outra atitude punitiva em relação ao outro, tá? Então, basicamente, essa seria a questão do perdão, né? E aí, para algumas pessoas, esse fator de decisão de perdoar, essa mudança cognitiva e emocional, ela vai acabar culminando na relação interpessoal. Então, ela pode comunicar isso ao outro, né? Conversar e dizer que perdoou, e às vezes até retomar a relação em alguns casos. Para outras pessoas já não. Às vezes vai haver a conversa, vai haver o perdão, mas não vai haver reconciliação. Outras pessoas ainda podem sequer comunicar esse perdão, podem sequer falar com o outro, né, ou estabelecer ali qualquer tipo de conversa nesse sentido. E aí esse perdão ele vai ser intrapessoal, vai ser da pessoa ofendida com ela mesma, né? A pessoa vai decidir e escolher perdoar internamente, sem necessariamente expor isso, tá? De modo geral, existe um certo ou errado de como esse perdão deve acontecer ou de como ele deve atuar? Não, né? Então, assim, muitas vezes é aquilo que é possível para cada indivíduo, né? Então, o perdão para Bia é diferente do perdão para você que tá aí me assistindo, né? Então, a capacidade que eu tenho ou não de perdoar determinadas atitudes, determinadas pessoas, né, dependendo do grau de proximidade, do vínculo que se tem, pode ser muito diferente da sua capacidade de perdão em determinadas situações, né? Então, não existe certo ou errado, existe aquilo que é possível pra gente em um determinado momento. Lembrando ainda que estamos, enquanto seres humanos, em constante evolução, em constante desenvolvimento. A gente se desenvolve durante toda a nossa vida. Então, pode ser que aquele perdão que em um dado momento não é possível, não é viável para você, também não quer dizer que ele vai ser inviável para sempre, né? Pode ser que em um momento futuro, em um outro momento da sua vida, com um outro nível do seu desenvolvimento, da sua maturidade, das suas vivências, esse perdão acabe se tornando possível, mesmo anteriormente ele sendo inviável para você, tá? Então, nada é estático. Então, muitas vezes esse perdão ele vai ocorrer em tempos diferentes para cada indivíduo, né, e de formas diferentes para cada indivíduo. Agora, um outro fator que é interessante a gente comentar aqui é a questão que a gente conhece como um pseudo-perdão. O que seria esse pseudo-perdão, né? É um perdão que não aconteceu de fato, mas ele foi dito, ele foi verbalizado, ele foi comunicado como se houvesse acontecido. Então, esse pseudo-perdão a gente consegue visualizar muito em algumas relações, né? Onde houve ali uma ruptura, onde houve uma quebra de confiança, e por algum motivo as pessoas acabaram se ferindo entre si, se magoando, se machucando e acabaram retomando a relação, né? Não só perdoaram até a princípio, como se reaproximaram e reestabeleceram aquele vínculo. Só que muitas vezes esse vínculo ele não foi restaurado, ele não foi reparado de fato. Aquela ruptura, ela ainda está ali, apesar da reaproximação. E aí, muitas vezes, o perdão, né, ou pseudo-perdão, ele vira uma estratégia, uma ferramenta punitiva. E aquela pessoa que foi ofendida, ela permanece na relação, ela diz que perdoou, mas ela está na relação o tempo inteiro relembrando e punindo a parte ofensora por aquilo que foi feito. Então, isso é o que a gente acaba conhecendo como um pseudo-perdão. Eu permaneço na relação, eu tenho essa reaproximação, eu estou junto com essa pessoa, supostamente eu perdoei, mas esse pseudo-perdão, ele virou uma estratégia, uma forma constante, uma ferramenta constante de punição.
ao outro indivíduo que me magoou, que me machucou, né? Então é aquela pessoa que disse que perdoou, mas ela está constantemente agredindo o outro, retrucando aquela dor que foi gerada nela no outro, né? Utilizando muitas vezes esse perdão para dizer o quanto que ela foi prejudicada, o quanto que ela continua ali mesmo depois da pessoa ter ofendido, né? E aí às vezes começa a ter algumas atitudes muito grosseiras, muito disfuncionais, muito realmente desadaptativas na relação, e o tempo todo culpa o outro por isso, né? Então eu te trato mal porque você me feriu e eu te perdoei. E aí essa é uma questão bastante complicada, né? Porque o erro do outro não justifica a minha conduta inadequada, agressiva, disfuncional, né? Então, muito por isso que a gente diz que o perdão, a gente precisa olhar por esse viés do que é possível, do que é viável para cada indivíduo. Porque muitas vezes mais vale você ter esse perdão e trabalhar ele de forma intrapessoal, rompendo esse vínculo, se afastando pelo tempo que for necessário, trabalhando essas questões dentro de você, do que querer forçar esse perdão interpessoal na relação com o outro, essa reaproximação, e fazer disso um espaço de ainda mais dor e ainda mais sofrimento, tá? Então, gente, basicamente essas eram as considerações aí que eu gostaria de fazer com vocês sobre perdão. Espero que vocês tenham assimilado, espero que tenha feito sentido para vocês, e espero que você aí vá trabalhando as suas questões relacionadas ao perdão no seu tempo, da sua forma, do seu jeito, né? Não existe certo ou errado, existe aquilo que é possível para você em um dado momento.